Fala pessoal, tudo bom? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Hoje é quinta ainda, mas é sexta. Você está vendo esse vídeo dia 3 de abril de 2026. Sabe lá que hora você está vendo esse vídeo. Mas independente da hora, cara, dá um like aí, pô. Não vai acordar ninguém dependendo da hora que você tá dando esse like. Deixa o like aí, comenta aí, pessoal, tá? Vamos abordar um assunto aqui que o Sami trouxe, que eu acho interessante, né? A pergunta dele, a gente vai dissertar um pouco sobre o tema, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O Sami coloca assim: Sami, tamo junto, obrigado aí por comentar. Sami tá sempre ativo aí. Ele fala assim: Diego, você acha que um trade objetivo corre o risco de parar de funcionar? Falo, tipo, funciona durante 4, 5 anos e depois para. Ou você acha que o comportamento tende a repetir ao longo prazo e a estratégia não para de funcionar, apenas passa por drawdown? Você acha que um trader objetivo tem que ter pelo menos duas estratégias objetivas ou apenas uma, como você faz? O Sami, obrigado aí, cara. Vamos lá. Primeiro, um trader objetivo, ele não performa tão bem comparado com um trader discricionário. Isso eu tenho bem claro na minha mente. Que um cara que é discricionário, no longo prazo, o cara bom, tô falando um cara que sabe fazer. Ele ganha muito mais dinheiro do que o cara objetivo, né? Ponto. Porém, para chegar no nível de objetividade, subjetividade, quer dizer, leva muitos anos de mercado, né? Porque quando o mercado muda, o cara que é subjetivo, ele tem que mudar junto, né? Ele tem que acompanhar as mudanças, ele tem que ajustar seu stop, né? Um cara subjetivo. E isso é extremamente difícil, tá, pessoal? É muito difícil. O cara tem que ser mais bom, mas ele tem que ser muito bom. E se ele for bom, como tem pessoas boas, de fato ele vai fazer muito mais dinheiro do que um trade objetivo. Só que a pergunta do Sam não é essa. A pergunta dele é bem clara e objetiva. Você acha que pode parar de funcionar um modelo objetivo, mesmo com 4, 5 anos de backtest? Eu acredito que sim, Sam, pode parar, tá? As coisas podem mudar e de fato pode acontecer da estratégia parar. Só que eu acho muito, mas muito, não é pouco não, mas eu acho muito improvável isso acontecer. E aqui vai uns pontos interessantes, pessoal, que cada um de nós, como trader, precisa estar atento e o que o mercado está te apresentando, tá? O trader precisa estar atento. Primeiro ponto: quando você faz um backtest de longo prazo, igual o Sami colocou aí, 4, 5 anos, a primeira coisa que você tem que identificar: os períodos ruins, qual foi o comportamento da estratégia? Vamos pro gráfico, vamos rabiscar um pouco, vamos interagir aqui. Vamos pensar assim: você fez lá 2020 backtest, você ganhou 2K. E 400 2020. Não ficou legal, né? Deixa eu ver no outro profit aqui, pessoal, que aqui talvez já esteja salvo. Você ganhou 2020 2.400. Isso, olha lá, aqui já tá salvo o verdinho. Dois mil e vinte e um, você ganhou 1.200 por lote, tá? Aqui um lote como
Dado coletado. Certo? Aí 2022 você ganhou 3.000. Deixa eu pôr aqui no simulador, pessoal, antes que eu faça merda, porque aqui tá valendo o mercado, né? Ah, não, apesar que tá bloqueada a conta, ó. Tá bloqueada, a princípio tá bloqueada. Deixa eu ver aqui se de fato tá bloqueado. Então não tem problema não. Aí não tá, tinha vendido, hein? Meu Deus, eu não gosto disso. Vamos lá, 2022, ó que legal. E aí 2023 você ganhou 2.000. Ó que legal. Você vê, pô, estratégia performa, porque é primeiro ponto. Eu não gosto de estratégia que fecha o ano negativo. Pô, não performou no ano, eu não gosto, pessoal. Eu não pego estratégia assim, tá? Eu não gosto, tá? Eu tô fora de estratégia assim. Exemplo, eu comecei a performar 24 aqui operando conta real desde 2023, mas eu não peguei 2023 tudinho. Minha estratégia nunca existiu um ano negativo. Opa, no primeiro ano que ela der negativo eu tô fora, cara. Eu preciso arrumar outra coisa pra fazer da vida, né? Então eu não quero, tá? Se aqui tiver um ano negativo, eu fosse você, eu saia fora, tá? Pô, Diegão, meu backtest é um ano negativo, cara. Exemplo, teve pessoas que eu troquei ideia que de fato teve um ano negativo na estratégia. Eu falei, cara, eu não operaria aí, é com você, né? Eu gosto de operar isso daqui, ó. Vamos lá, 2024 foi ruim. Foi o pior ano da estratégia, né? E você fez R$ 1.000, cara. Né? Aí 2025 você estourou a boca do balão. Certo? Vou baixar isso daqui pro pessoal. Não, 22, 23, 24 e 25. Certo? Esse é o relatório que você tem. Ou seja, é vencedor no longo prazo? É vencedor. Qual que é a média que a gente fez aqui? Vamos ver. 2.400 primeiro ano, 1.200 no segundo, 3.000 o terceiro, 2.000 o quarto, R$ 1.000 o quinto, mais 3.500 o sexto. Ou seja, você fez 13.100 dividido por 6. Olha que legal. Você tem 2.183 anual dividido por 12. Olha que legal. Você tem R$ 181 de média por contrato. Vamos arredondar, R$ 180 por lote. É igual a quantos pontos? 1.000 dá 200, 900 pontos, né? Certo? Não é isso, pessoal? Não é isso que você tem? Legal. Então você tem aqui a estatística, tudo. O que de fato vai fazer sentido? Pessoal, não é isso em si. Isso daqui é excelente. Mas o que de fato vai determinar o teu resultado é o que está aqui dentro.
É janeiro, fevereiro, março, abril, isoladamente, minuciosamente. Você tem que validar mês a mês para entender o que aconteceu. Você tem que identificar trade a trade qual foi o pior rebaixamento de capital. Vou imaginar que você teve aqui dentro de 2020 você teve um ano que foi em um dos meses ali, enfim, de trade a trade, que chegou a R$ 1.000 negativo, trade a trade. Certo? Qual mês? Não importa. Dentro do ano você viu que o pior cenário chegou a 1.000 negativo. Legal, em 2021. Em 2021, o seu pior mês negativo, ou não importa se é o mês, pegando a sequência ruim de trade a trade, você descobriu que em 2021 o pior mês foi R$ 700. Eu não quero saber dos ganhos. Meu melhor ganho de igual foi 3.000 no mês, tá? Quando se fala de trade, a gente tem que olhar primeiro para as perdas. Porque é elas que de fato vai nos sustentar aqui, não é os ganhos. Mas o ganho que vai te sustentar, não, meu amigo, é quanto eu perco. Que não adianta você falar para mim, Diego, minha estratégia faz 5.000 pontos mês. Cara, tá, mas e quanto perde? Perde quanto? Ah, não, melhor nem falar então. Então você já sabe, você não vai durar no mercado. Aí 2020, você pega aqui 2020. O seu pior mês, a sua pior sequência negativa, já caiu para 500. E aí faz sentido para você? Faz, né? Olha quanto você ganhou o ano. Por isso, ó, olha o pior drawdown que você teve, de menos 500 por lote, né? Aí você vem aqui, de repente aqui foi menos R$ 400 por lote. Ou seja, opa, 2023, Diego, foi o ano que eu tive menos rebaixamento de capital. Eu só perdi R$ 400 por lote. Legal, cara, mas não foi um ano excepcional, né? Foi um ano médio, né? Olha que o ano excepcional foi o ano anterior. Teve um rebaixamento maior, mas foi o ano que mais performou aqui. Aí chega 2024, você teve um ano, um mês ali, um momento muito difícil no mercado, aonde você perdeu R$ 1.200 por lote. Cara, que absurdo. Opa, calma aí, mas nunca no passado aconteceu isso. Aconteceu de 1.200 é a primeira vez. Então você já tem uma nova gestão de risco sobre esse valor. E aí 2025, você também teve um momento ruim ali, onde você perdeu R$ 900. Tá? Mas o ano 2025 foi o melhor ano da sua vida. Fechou? Então é isso, pessoal. Então é isso que vai fazer você sobreviver no mercado. É isso que de fato vai fazer você suportar o processo, conhecer as suas estatísticas. Se você não conhecer seus números, qualquer resultado serve, sim ou não? Qualquer resultado que te apresentar o mercado vai te servir, porque de fato você não sabe seus números, tu não conhece, então tanto faz. Se você tem os números aleatórios,
Como você vai criar uma gestão de risco em cima dos números aleatórios? Quando você sabe a hora de parar? Quando você sabe a hora de aumentar a mão? Como você sabe no momento quando começa a vir um momento ruim? Como você tem essa percepção se você não tem histórico de nada? Então, pessoal, é muito importante. A pergunta do Sam ela é muito importante, né? Se eu acredito que uma estratégia pode parar de funcionar, sim, acredito, pode acontecer. Só que desde que você tenha os parâmetros da sua estratégia, aqui ó, são os parâmetros, Diego, aqui ó, R$ 1.000 negativo por lote, no pior cenário, 700, 500, 400, opa, 1.200. Ou seja, em 6 anos o pior foi 1.200, opa, calma aí. Então eu vou montar um plano de trade. Eu já preciso, no mínimo, eu não posso ter 1.200 para operar, porque já aconteceu 2 vezes em 6 anos, quase 3 vezes, né? De chegar a 1.000 negativo. Opa, calma aí. Então como é que eu considero um gerenciamento legal com uma estratégia dessa? Cara, vou Vou utilizar R$ 2.500 por lote nessa estratégia. Olha que legal. Por que eu vou usar R$ 2.500, Diego? Porque eu sei que no pior ano aconteceu 1.200. Tá, Diego, mas daqui para frente, 2025 para frente, pode ser pior do que esse. Aí é onde a gente se beneficia da o quê? Da estatística. Eu tenho aqui quantos? 6 anos vezes 12 meses. Nós estamos falando de 70 meses, não é isso, pessoal? 6 vezes 12? 72, né? 72 meses. Para quebrar um padrão de 72 meses é difícil, pessoal. Não é simples assim. E aí, por que eu vou utilizar R$ 2.500? Porque, cara, se caso acontecer de novo de 1.200, se caso acontecer de ficar 1.500 negativo, eu paro. Eu vou salvar R$ 1.000 ainda aqui, cara. Eu vou salvar 40% do meu capital. Quando eu falo para vocês ou vai ou racha, pessoal, eu não sou tão tonto. Eu sei a hora que eu tenho que parar. E a hora que eu ativar, Deus me guarde, ativar a hora de eu parar, pessoal, eu não vou ter quebrado. Não significa que eu quebrei. Significa que eu parei antes de quebrar. E como eu paro antes de quebrar? Ué, se você quer quebrar com a estratégia, você usa 1.000. Usa R$ 1.000 nessa estratégia aqui, que tu vai quebrar. Agora, se você por R$ 2.500, com o pior cenário da estratégia no longo prazo, te mostrou um cenário de 1.200 negativo, qual que é a probabilidade de você quebrar fazendo esse modelo operacional? Eu não estou nem entrando no detalhe da técnica. Eu estou entrando no detalhe da gestão de risco sobre a técnica. Dizem aí para mim, qual que é a probabilidade disso parar de funcionar, pessoal? Fala para mim. Você está falando de um drawdown aqui de 55% em média, cara. É natural. Não é isso? Você pega aqui, ó, 2,5 vezes 55%, vai dar menos, ó. 2,5 vezes. Vai dar 50% na verdade, né? Pouco menos de 50 lá. Aí você já sabe, pô, com esse GR tenho 50%. Deixa eu achar a porcentagem agora aqui, 50% de rebaixamento.
O drawdown, tanto faz. Aqui, ó. Sim ou não, pessoal? Vocês entendem? Vai bagunçar aqui, né? Mas enfim. Então é isso, cara. Melhor fazer assim, né, pessoal? Do que ficar inventando moda. Bagunçar meu gráfico tá tudo bonitinho aqui, cara. E o dia eu querendo fazer merda. Então é isso, ó. Vou utilizar 2.500 para essa estratégia que eu validei. Com esse GR tem uns 50% de rebaixamento. Pô, Diegão, pra mim é muita coisa rebaixar esse tanto capital. Mas calma aí, nós precisamos descobrir agora a rentabilidade. Nós estamos falando de R$ 180 por mês. Cara, se eu tô falando de R$ 180 por mês, com 2,5 pau, quanto por cento eu tô rentabilizando meu capital? Uns 7%? Vai dar isso, né? 8% passa, eu acho um pouco. Vai dar 7%. Rentabilidade esperada de 7% ao mês. Detalhe, presta atenção nisso. Eu não estou nem falando para você da gente usar alavancagem, porque isso vai exponencializar muito aqui, ó. Como? Aumentando o contrato na hora certa, esse daqui dobra. A rentabilidade ela vai assim absurdamente dobrando. Ano passado, chegando, se eu não me engano, eu cheguei a ficar com 25% de rentabilidade ao mês em média. Antes de pegar o drawdown, 25%, 30%, se eu não me engano. É isso daí. Aí você vai falar assim, pô, Diego, pra mim, 7% é muita coisa, tá legal. Depende. Se você tiver com capital de 10 mil, R$ 700 é a sua média de ganho um mês, tá? Você acha muito? Agora, se você tiver com capital de 1 milhão, aí legal. Né? Você está falando de 70 mil um mês. Talvez você não precisa correr esse risco de ter um rebaixamento de 50%, né? Mas, cara, não tem problema, pessoal. Aí é você precisa encontrar o que te faz ficar tranquilo. Porque na hora que chegar o drawdown desse na tua porta, ele vai te confrontar para ver se tu é homem e aguenta segurar o trade, né? Porque senão você vai começar a ter dúvida que a estratégia de fato parou de funcionar. E às vezes nem parou, só está cumprindo o drawdown dela. Aí, nessas horas, eu chamo a atenção de vocês. Cuidado com a alavancagem. Se você começa a ganhar e aumentar lote, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você pegar um mês igual 2024 aqui, desse daqui de R$ 1.200, cara, você devolve tudo, amigo. Aí você vai construindo ali 2020, 21, 22, 23, 24, né? Chega a 24, você tá muito alavancado. Você começou com 10 lotes aqui, você tá com 50 aqui. Na hora que você pegar um mês desse aqui com 50 lotes aqui, você volta lá pro zero, cara. Por isso é importante saber a hora certa de alavancar pesado. Vai ganhando espaço devagarzinho, ganhando, aumentando devagarzinho, sem se expor muito. Porque na hora que vem uma correção profunda como essa, o mercado é assim, né, pessoal? O mercado é fractal, não é isso? Tem a correção do 5, do 15. Aí quando vem a correção do 60 ou do diário, cara, é terrível, né? Ele sai fazendo estrago, né? Então tem que ficar muito atento, pessoal, no operacional. Tem que ficar muito atento nos estudos, né? Para você não cometer erros que podem te custar o teu resultado no longo prazo, tá? E a maioria de vocês erra na gestão de risco. A maioria de vocês só olha para o ganho, né? Não olha para perda, não olha para isso daqui, ó. Aí pronto, aí ferrou tudo, né? Então aqui, cara, você pode colocar até R$ 3.600 por lote. Olha que legal. Se eu coloco 3.600 por lote, olha que legal isso daqui, pessoal. Vezes 33%. Ó, no pior cenário, olha quanto que eu vou perder. 33%.
Faz sentido para você? Em vez de você ter 50% de rebaixamento e 33, usa 3 pau e 600 por uma estratégia dessa. 3 vezes mais do que o pior cenário. A probabilidade de você quebrar é quase zero, pessoal. Não é zero porque sempre vai existir. Mas, por outro lado, é um cobertor curto, né? Com 3.600, você vai estar ganhando quanto aqui de rentabilidade mês? Vai cair, né? Lá vai cair para 5%. Em vez de 7, 5. Mas às vezes vale a pena trocar 7 por 5 e um rebaixamento bem menor, concordam? E aí é isso que quem vai determinar são vocês como trader. Com base no que? Capital operacional. Agora aqui vai uma dica. Capital baixo, maior exposição. Capital alto, menor a exposição. Você entende? Porque senão não adianta, pessoal. Capital baixo, você querer se expor menos, você não vai ganhar dinheiro, cara. Precisa ter algo satisfatório ali para de fato você falar, pô, pra mim aqui tá legal. Senão não adianta. Senão você vai trocar figurinha. Tá? Então capital baixo, eu com capital baixo, pessoal, numa estratégia dessa daqui, eu vou arriscar 2.000 por lote. Pô, no pior cenário ali eu vou chegar a 60 ali por cento de rebaixamento de capital, entendeu? Mas por que? O capital é baixo. O que você considera capital baixo, Diego? 5, 10 mil reais, pessoal. Você vai ter que tomar risco. O que você considera capital alto? Chegou no nível de 50 pau, velho. Amigão, vai pra isso daqui, ó. Pô, tô no nível, Diego, de 100 mil reais. Vai pro outro, 3 pau e 600. Pô, Diego, tô com meio milhão de reais. Cara, aumenta aqui, ó, a chance de ruína, cara. Vai pra 4K de capital. Você vai estar fazendo 3,5%, 4% ao mês. Já tá ótimo, cara. 4% ao mês de 500 mil, meu amigo. Média mês. Você tá falando de 20k, velho. Você tira ali menos 20% de IR. 4K, vamos tirar R$ 1.000. Mas tem as taxas, emolumento. Tira 1.000, cara. Senão vai tirar 15 conto, velho. E aí? De repente você fala pra mim, Diego, 15 mil pra mim é pouco. Cara, desculpa. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um tem seu tamanho. Se é pouco pra você, você multiplica isso daí por 10. Porque cada um vai ter sua condição financeira. Eu tô dando exemplo, né, de gestão de risco, como vocês devem olhar uma estratégia, né? Para vocês não fazer besteira, né, na hora de ter tudo validado, mas na hora de operar tal ali você, né, faz besteira ali, sai no monto de gerenciamento de risco de acordo com a estratégia, enfim. Então, o que o Sam me fala aqui, parar de funcionar 4, 5 anos depois. Ou você acha que o comportamento tende a repetir? Exato, Sami. Eu sou um cara que eu acredito que um comportamento tende a se repetir, porque são pessoas operando. E quando a gente fala de ser humano, o ser humano tem um comportamento repetitivo. Nós, seres humanos, temos um comportamento repetitivo. Desde o primeiro homem da Terra, que foi Adão, até hoje, o dia de hoje, o comportamento humano é repetitivo. Né? Adão pecou, foi destituído lá do Jardim do Éden junto com a sua mulher, não é? E aí eu vou apontar o dedo para Adão. Quem sou eu? Eu também sou pecador, você também é pecador, não é? Ou seja, você percebe que os comportamentos nossos, às vezes, é o mesmo do Adão lá de trás.
Caim matou Abel. A primeira, acho que foi a primeira homicídio que teve na Terra, não foi? Se eu não me engano. Foi do Caim que matou o irmão dele, se eu não me engano. Eu não me lembro, para não falar que eu estou falando bobagem às vezes, né? Mas se eu não me engano foi o primeiro homicídio que teve na Terra. Quem sou eu para falar do Caim? Olha quantas pessoas em volta da gente que vai lá e mata o outro. Ou seja, você percebe que os comportamentos de hoje é os mesmos que acontecia lá atrás. Judas traiu Jesus por moedas de prata, né? Moedas, cara, por dinheiro. Aí eu olho assim, pô, aí eu vou lá e te traio por dinheiro. Você trai teu pai por dinheiro. As pessoas vão te trair por dinheiro. Ou seja, olha o comportamento o mesmo lá de trás, não é? Na cruz estava Jesus e ao seu lado estava um ladrão que falou: lembre-se de mim quando chegar no teu paraíso. Pô, mas era um ladrão, Diego. Quanto ladrão nós temos hoje, pessoal? Olha o comportamento se repetindo. Então, quando Deus fala que não existe nada de novo debaixo do sol, é isso. Tudo o que acontece aqui já aconteceu no passado. Não tem nada de novo. As pessoas continuam errando. As pessoas continuam com o mesmo comportamento de antes. Estou falando de ser humano, não estou apontando dedo para ninguém. Estou falando de nós como seres humanos. Olha o comportamento dos seus pais. Você tende a repetir. Pô, minha avó fala: Diego, você anda igual o seu avô. Não cheguei a conhecer meu avô. Meu avô morreu assim que eu nasci. Você anda, o seu andar é igualzinho do seu avô. Quando você anda, me lembra meu pai todinho, minha tia fala. E meu avô era moreno igual eu, alto. Eu não sou tão alto, mas meu avô era altão. Minha tia fala: você, o jeito de andar é igualzinho do seu avô. Você precisava ver. Olha pra você ver, o comportamento meu de forma intuitiva, de forma assim despercebida, é o mesmo do meu avô no caminhar. Olha que legal. Genética, talvez. DNA. A digital ninguém tem igual de ninguém, mas o comportamento todo mundo tem igual. Nós temos ansiedades, temos desejos, temos limitações, ambições, temos nossas mazelas, temos tudo, pessoal. Dias bons, dias ruins. Essas são as atitudes do ser humano. E quando a gente coloca isso no mercado, elas tendem a se repetir. É ou não é? Pô, velho, elas vão se repetir, cara. O mercado ele vai se repetir porque são pessoas operando, mas tem muito robô, Diego. Mas ainda tem muito nego operando manualmente. E o robô é criado por pessoas com padrão pensamento. Mesmo com o robô não vai mudar, para mim não muda. Muda a liquidez, tá legal. Beleza, Diego. Aí vai aqui uma chave para vocês. Sabe a virada de chave? Por aí não tem a virada de chave, aqui não vai virar nada a chave, mas segura essa chave de ouro na mão de vocês. Nós não temos aqui, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Nós não temos aqui já uma estratégia? Vamos lá, imagine que você validou uma estratégia de VWAP, né, num gráfico de 4 minutos. Toda vez que toca na VWAP, se tiver, fechou acima da VWAP, você compra, fechou abaixo, você vende 250 pontos stop no seu gatilho, não importa. Você está entendendo? O que importa é o que? A métrica, o que importa é o que? O pior cenário, entendeu? É isso. Você não tem tudo isso na mão? Tem, não tem? Quando você de fato vai acreditar que algo deu errado? Quando ele passar o pior cenário. 1.200 é o pior cenário, Diegão. Cara, chegou aqui 1.400. Para, cara. Esse é o sinal que o mercado está te dando que algo de fato mudou. Pô, Diego, mas aqui era 1.000 negativo. E aqui o pior ano foi 1.200, né? E aqui foi 200 a mais do que aqui. 10% a mais. E se vir 10% a mais daqui, não pode ser normal? Pode ser. Eu pararia. Isso eu tô contando aqui 6 anos. De repente você tem igual eu, 8 anos para trás. Eu falei da chave de ouro pra vocês, segurar essa chave de ouro. Nossa, fugiu da minha cabeça o que eu ia falar, cara, mas era uma coisa muito importante, pessoal. Deixa eu ver se eu lembro.
Acho que é isso, porque nós estamos falando de comportamento. O Sami falou, você acha que os comportamentos ou não muda porque o comportamento tende a ser o mesmo? A chave está aqui, ó. Pronto, lembrei. Primeira coisa, Sami, que você vai fazer, pessoal, todos vocês, é o que eu faço, pessoal. Não tem segredo, pessoal, não tem. Ó, a primeira coisa para me saber se minha estratégia parou de funcionar, que eu começo a olhar. Quando ela me dá stop, qual foi o tamanho do stop? É 400 pontos, não é isso que eu uso? Estão pegando? Estão aqui na mesma linha, né? Pensa comigo. Vou imaginar que ela foi lá, eu comprei mercado, o mercado andou, pouquinho, voltou, me estopou, 500 pontos, depois foi me pagar. Legal. No outro dia aconteceu de novo, me estopou com 600 pontos, foi me pagar. No outro dia foi 550 pontos, foi me pagar. Vamos considerar só os stops. No outro dia me estopou 450, foi me pagar. No outro dia estopou 700, foi me pagar. E detalhe, olha só que legal, eu já identifiquei o padrão. Pô, meus 400 pontos aqui, dos últimos 5 stops, ele só foi variado um pouquinho e voltou e pagou. Só que aí me chama a atenção aqui que é o detalhe. Aqui que vocês não vão ver por aí, pessoal. Isso daqui tu não vai ver no gibi e nem no Google. Você pode clicar no Google aí e pesquisar isso que eu vou falar pra vocês, vocês não vão achar, tá? Não tem no Google, tá? Aí onde está o diferencial? Legal, mas só que quando ele vai me pagar, Diegão, ele não está só me pagando os 800, ele está pagando 2.000, 1.500 pontos. Opa, calma aí, eu começo a identificar um novo padrão de um mercado. Minha estratégia não parou de performar, só que eu começo a anotar, pessoal. Ó, me estopou com 450, foi lá e não me pagou 800, pagou 1.200. Me estopou com 550, me pagou 1.500. Me estopou com 700 esse dia e pagou 2.000. Eu começo a observar padrões novos que o mercado está fazendo. Isso é ser trader. Junto com a gestão de risco. A gestão de risco aqui, pessoal, eu não fiz uma gestão para não quebrar. Não foi isso. Se no pior cenário chegar nesse nível, eu paro. Eu paro. E sabe o que eu faço? Eu vou para o novo padrão que eu estou identificando com o resto do dinheiro que me sobrou. Mas aí é recomeçar de novo, Diego. A vida é assim, velho. Isso daqui vale ouro que eu tô falando pra vocês. Isso daqui seria um tema de mentoria. Porque por aí vocês não vão encontrar. Aí eu começo a observar um novo padrão. Aí sim, se de fato o meu parar de funcionar lá, aí eu vou ter que de fato esperar o drawdown. 50% da conta, Diego, você é maluco? É, 50% da conta vai pro vinagre. Perdeu os fundamentos ali, aí eu começo a mudar. Aí eu começo a pegar esse novo padrão. Pô, tá dando 550 de stop, 600, o pior cenário foi 700, mas qual foi a média de ganho? Opa! Eu pego todos os dias que deram ganho e divido pela quantidade de entrada, eu vou achar uma média de ganho. Opa, 1.500 pontos, 2.000, 1.500 pontos, 2.000, 1.200, dividir, deu uma média de 1.100 pontos. E os stop deu 500, deu 400, deu 500, 400, 700. Legal, dividido pelo número de trade feito, deu stop de média 550 pontos. Pô, já coloco lá 575 pontos, dou 25 pontos ainda de lambuja, tá? 1.100 pontos de alvo, opa, já coloco 1.080. Ou seja, já modelei meu novo operacional para esse mercado e começo a fazer ele, é isso. Ser trader é isso. Pô, Diegão, mas eu tô te acompanhando e eu não vi você fazendo isso. Cara, deixa eu te contar uma história. É que segura essa daqui, velho. Que essa daqui também não tem no Google. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu observo. E quando o mercado me dá stop, eu tô anotando. Só que não mudou o comportamento. Sabe o que acontece? Se eu tivesse mudado, como muitos sugeriram, que eu mudasse meu stop porque a volatilidade mudou, cara, eu tava ferrado. Eu tava perdendo muito mais dinheiro do que eu tô perdendo agora. Se eu tô perdendo 4 nessa conta, se eu mudasse meu stop, eu estaria perdendo 6, 8 ou 10 nessa conta. Na outra que é maior, da XP, em vez de estar perdendo 10, eu estaria perdendo 15, 20, 25 pau. Com uma pequena mudança de volatilidade. Cuidado, pessoal, cuidado com as narrativas. Por isso que eu sempre bato na tecla, estudo o seu modelo operacional. Então eu comecei a estudar esses dias todos de stop. E eu percebi que se eu tirasse meu stop de 400 e aumentasse, eu tinha me ferrado todos os dias. Salvo 2 dias que foi lá só me estopar, depois foi pagar. Mas os outros 6, 7 dias, ele não foi só me estopar, ele foi me arrebentar. Eu podia ter colocado stop de 1.500 pontos, ele foi buscar o stop.
Então mostra para mim o que? Tranquilidade. Ó, Diego, seu modelo operacional, ele está passando por um momento de drawdown, mas ele não quebrou a estrutura. Porque os dias que te deram stop, de 10 stop que você tomou, 7 dias ele foi muito além do seu stop. Não é muito além, pode botar além, muito além, 2, 3 vezes mais do que seu stop. Ou seja, e os dias que deram ganho? Legal, teve dias que deram ganho que de fato se eu tivesse 400 pontos de stop e tivesse um ganho maior, eu teria pego 2, 3 mil pontos. Tá? Mas esse cenário é um cenário diferente, não é o suficiente para fazer eu mudar alguma coisa na minha técnica, entendeu? Vocês gostaram, pessoal, do vídeo até aqui? Então é isso, Sami. Pessoal, os comportamentos vão ser o mesmo. Como eu citei na Bíblia. Nós, seres humanos, somos assim, cara. Somos cheios de vícios, de defeitos, né? Tanto é que Jesus, Deus fala que no fim dos tempos, quando ele voltar, o seu filho voltar sobre as nuvens, a Bíblia fala que aqueles que crê nele e estiver vivo será arrebatado imediatamente. Os que estão mortos em Cristo Jesus reviverão, né? Vão ressuscitar. E a Bíblia fala que os nossos corpos serão transformados. Um novo corpo incorruptível, porque esse corpo aqui, velho, os padrões são os mesmos do passado. Então vai precisar Deus fazer uma transformação no corpo. Para conseguir entrar na cidade que Deus construiu para nós. Ou seja, se o próprio Deus vai ter que transformar o nosso corpo, porque nossos padrões são os mesmos lá de trás de quando ele criou a gente, ele vai precisar transformar para dar uma nova vida para nós. Aí tu acha que o mercado ele vai mudar? Tu acha mesmo? Pode acontecer? Pode, de novo, pode. Mas para isso eu estou me municiando, como eu expliquei para vocês. Eu preciso enxergar a mudança de comportamento, eu não estou vendo. Eu não vi ainda. Mas você está apanhando, mas eu não vi. Dentro da minha técnica eu não vi nada de oportunidade para mim ainda. Todos os stop acionados, 70%, foram além do que meu stop original. Ou seja, o mercado está falando assim, Diego, você é sensacional. Seu stop de 400 pontos, cara, você conseguiu reduzir bem a volatilidade, né? Nessa queda. Se você tivesse aumentado o seu stop, porque a volatilidade aumentou, você estava no vinagre. Você estava morto, cara. Numa altura dessa, eu não estaria com 30% de rebaixamento de capital, eu estaria com 70%. Se eu dobro o meu stop, eu estaria com 70% de rebaixamento. Mas se eu dobrar o ganho, tá, mas meu amigo, os dias que foram pro stop não foram pro ganho. 70% deles foram achar petróleo. Foram nas nuvens, 2 mil pontos contra. Então, o menor stop é os 400 pontos meu, que eu estou muito contente com ele. Ele está encaixado certinho na minha estratégia. Se houver necessidade de mudar, eu mudo, pessoal. Eu sou o primeiro a mudar, eu não tenho problema com mudança. Eu não vou permanecer em algo que de fato mostrou para mim que mudou. Até então não mudou. Então pense nisso, reflita sobre isso. Leve isso para a vida de vocês. Quando vocês forem criar uma estratégia, algo do tipo, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa do Sami. Aí ele fala assim, né, se o comportamento se repete, isso eu acredito que sim, e a estratégia não para de funcionar, apenas passa por drawdown. Isso mesmo, Sami, apenas passa por drawdown. Pode ter um pequeno ajuste, igual eu falei aí, né? De repente você perceber, depois de um bom rebaixamento de capital, batendo lá no histórico, você perceber um novo padrão do mercado. Mas fique muito atento nesse padrão, Sami, para não cometer erros, né? Tipo, pô, meu stop é 500 pontos, Diego. Eu tô percebendo que toda vez tá me stopando com 600, 650 e vai lá pagar. E aí eu já tô com 50% de rebaixamento de capital. Legal. Aí você já tem um motivo para fazer o ajuste, né? Agora não, é 500 pontos de stop. Toda vez ele tá indo lá estopar com 1.000, outro dia é 1.500, 2.000, ou seja, calma, não mudou nada então. Tá pior do que você com stop de 500, entendeu? Apenas para poder dar. Você acha que um trader objetivo tem que ter pelo menos 2 estratégias objetivas? Ou apenas uma, como você faz? Aí, Sam, esse ponto aqui, velho, você toca, é muito interessante. Você toca num ponto muito interessante, Sam, tá? Cara, ter 2 estratégias eu acho excelente. Ter 3, até 4, 5, eu acho excelente.
Só que é muito individual de trader para trader, cara. É muito, é muito. Eu não posso falar isso para vocês. Sabe, faz uma só. Porque de repente você não estruturou sua mentalidade para ter períodos onde você não ganha dinheiro. Exemplo, eu estou sem ganhar dinheiro desde outubro do ano passado. Não, desde agosto, né? Eu já estou indo para 8 meses que eu não vejo a cor do dinheiro no mercado. A última DARF que eu paguei foi agosto, se eu não me engano. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ganhava e no outro mês devolvia. Ou seja, eu estou nessa luta aí, ganha e devolve, desde setembro do ano passado, né? Aí a pergunta é, você aguenta ficar 6 meses, 7, 8 meses sem ganhar dinheiro? Mas quando ganhar de um caminhão cheio? Esse foi um perfil que eu identifiquei meu, tá? De forma objetiva, tá? Porque eu tenho outras estratégias que eu estou colocando, igual o Márcio, eu vou fazer a mentoria dele, enfim. Vou criar outras formas também de produzir resultado, né? Mas o meu trade aqui, foco total, prioridade é o meu que eu faço aqui, cara. Então é muito de perfil, sabe? Com uma pessoa que não, pô, Diego, eu não consigo ficar 8 meses sem ganhar dinheiro igual você. Primeiro, quando eu criei a minha estratégia, eu tive que criar uma estrutura financeira por trás dela para justamente suportar esses períodos de drawdown. E eu sei que vai existir, como está acontecendo. Já aconteceu no passado, já se repetiu. Então, quando eu criei a minha estratégia, eu falei, cara, eu preciso de um colchão financeiro, porque nos momentos onde eu não tiver performance, eu preciso sobreviver. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso pagar as contas, né? Então, meu planejamento financeiro foi em cima disso. Eu consigo ter uma estratégia só porque eu aguento ficar esse tempo todo sem ganhar dinheiro e conseguir ainda pagar minhas contas. Essa é uma pergunta muito individual, né? Cada um deve fazer para si mesmo. Eu aguento pagar minhas contas após 8 meses de drawdown? Manter as contas pagas? Se não, não aguento, Diego. Você corre sério risco com uma estratégia só. Quando você começa a ter 2, 3 estratégias, você já consegue, de forma aleatória, dividir bem esses números, né? Vai ter meses que estratégia sua não vai performar e a outra vai estar voando, né? Por outro lado, você vai ter recorrência em ganhos menores, né? Exemplo, eu usar uma técnica só é aquilo, né? Um mês muito bom meu é aquele mês que eu vou fazer 50 pau. Entendeu, pessoal? É isso. 40 mil, 50 mil reais no mês só. A paulada. Encheu o caminhão de dinheiro. Vai valer a pena os 8 meses que eu passei sem ganhar. Mas de repente você é um cara que não gosta, prefere ali ganhar 1.000, 1.500 todo mês de média e ter 3, 4 estratégias e tá tudo bem, porque você tem que pagar as contas. Você entende? Então, eu acho legal ter várias estratégias, tá? Eu acho excepcional. Recomendo que um trader deve ter mais de uma estratégia assim, tem que ter, tá? Eu que sou meio maluco assim, entendeu ou não? Mas eu recomendo que todos devem ter pelo menos umas 3 estratégias para trabalhar mercado, né? Só que o cara que pegar uma estratégia só para fazer, eu não vou falar que ele tá errado também, porque eu sou esse cara, entendeu? Desde que ele tenha toda a estrutura financeira por trás e sabendo que vai passar por momentos difíceis, ele aguenta o tranco. Se ele aguenta, cara, eu acho legal. Fechou? Na minha opinião, eu acho legal. Tá? Mas eu, particularmente, eu, Diego, eu, Sami, eu não me sinto bem. Uma estratégia minha, exemplo, hoje eu ganhei 8K. Vamos lá, 8 mil. Eu não me sinto bem, minha estratégia aqui, a minha estratégia dá 8 mil reais. Aí uma outra que eu tô usando perde 3 e a outra perdeu 5. Ou seja, eu ganhei 8 e perdi 5 na outra e perdi 3 na outra. Ou seja, eu não ganhei porcaria nenhuma no dia. Eu não me sinto confortável. Ah, Diego, mas no dia que as 3 se alinhar, você vai também ganhar 15, 20 pau. É verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu rodei robô em 2022. Eu nunca peguei um dia onde... Não, peguei sim, se eu não me engano, eu peguei um dia sim. Acho que foi um dia só que eu me lembro que todas as minhas 6 estratégias se alinharam e todas deram gain num dia. Eu lembro que foi a maior festa minha. Foi tipo coisa de 1.300, 1.400 reais em um dia só eu ganhei. Mas foi um dia de um ano inteiro. No resto era trocação de soco do cacete, velho.
Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Daqui a pouco tô pobre, tô pobre, tô pobre. Tô rico, tô pobre, rico, pobre. Então, é difícil, né? As três estratégias, de repente no longo prazo, as três elas vão em linear, né? As três você validou, as três é boa, vencedora. Você juntou as três, nossa, vai dar um negócio legal no longo prazo, né? Mas é assim, uma perdendo um mês, outra ganhando um mês. Outra uma perdendo um mês, outra ganhando um mês. Uma ganha, outra perde, outra ganha, entendeu? É assim. Aí vai ter meses que as três perdem, vai ter meses que as três ganham. Entendeu? E no final vai construindo um relatório de performance. Eu acho bacana ter sim. Recomendo que vocês tenham, tá? Fechou, pessoal? Acho que o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Comenta aí o que tu acha. Tu concorda, não concorda? Né? O legal é isso, interagir, tá, pessoal? Fechou, Sami? Tamo junto. Pessoal, boa sexta. Vocês estão vendo esse vídeo na sexta. Ah, mas é sexta-feira santa, né? Não pode comer carne. Então manda pra mim que eu como. Eu vou comer todas as carnes que tiver na minha frente, cara. Picanha, contra filé, pode mandar tudo que eu como. Pô, Diego, mas aí é sexta-feira santa. Pô, mas só sexta que é santa? O sábado não pode ser santo? Então só sexta que eu tenho que ser santo? Pense nisso, pessoal. E como carne. Se você também não, Diego, eu respeito e não como, eu como peixe, tá tudo bem também, não tem problema não. Só que eu penso assim, cara, eu tenho que ser santo todo dia, não é isso? Não adianta eu vir buscar a santificação sexta-feira. Não vou comer carne. Pô, o que a carne tem a ver com isso? Eu vou enfiar o dente nela, cara. Mastigar ela todinha. Tamo junto, pessoal. Fui.